pouquinho mais e melhor. E nós vamos falar sobre as bases científicas do envelhecimento saudável. Como eu fui super bem apresentado, eu sou Nathaniel Wilnitzki, eu sou médico, sou nutrólogo, sou especialista em obesidade, eu dou aulas na universidade, eu tenho consultório, eu escrevo livros e eu tenho a honra de fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife 15 anos. Então, cada vez que eu acordo de manhã, eu tenho uma gratidão enorme por poder compartilhar tudo que eu sei sobre estilo de vida saudável e ativo com milhares de pessoas. E isso me faz uma pessoa muito grata, em primeiro lugar, ao nosso Papai do Céu e a todos vocês. Olha só, compartilhando um pouquinho da minha história, eu tenho 57 anos, mas a minha idade cronológica, quem faz bioimpedância sabe o que é isso, eu tenho 22 anos menos que o meu documento. E isso é muito legal. Se você também quer saber a sua idade cronológica, a sua composição corporal, eu super recomendo você fazer uma bioimpedância. E isso não é comum, a maioria das pessoas que eu conheço tem a idade metabólica mais velha, maior do que a idade cronológica, né? Eu treino força 30 minutos, 5 vezes por semana, eu corro mais de 100 quilômetros todos os meses, isso dá mais de 1.200 quilômetros por ano. Meus exames laboratoriais estão excelentes, eu faço uma alimentação balanceada, a base da minha alimentação é vegetais, frutas e verduras, apesar de, como um bom gaúcho, de vez em quando eu gostar de um churrasco. E há 15 anos, desde que eu conheci a nutrição da Herbalife, eu nunca passei nem um dia sem tomar pelo menos 2 shakes proteicos por dia e uma suplementação nutricional de alta qualidade. Toda manhã eu medito, eu oro, eu leio, eu agradeço a Deus e eu sou apaixonado pela vida, pela minha família e por essa missão de transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz. Hoje, o que a gente vai falar, como a Márcia muito bem anunciou, o que a medicina baseada em evidência fala sobre como chegar aos 120 anos bem. Nós vamos falar sobre alimentação, exercício físico, exercício mental, vamos entender um pouquinho da composição corporal, como a sarcopenia é o grande inimigo do envelhecimento saudável. Vamos falar um pouco dos suplementos dos 18 aos 120 anos e no final eu quero falar um pouquinho sobre a diferença que faz a diferença. Todo mundo pronto? Então, vamos lá. Não é mistério para ninguém que a população do planeta está envelhecendo, né? Hoje, quase 9% da população do mundo tem mais de 65 anos, no Brasil um pouquinho mais, 9,2%, mas até 2050, o número de pessoas no planeta acima de 65 anos vai dobrar. E aqui no Brasil vai triplicar. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, já tem 12 milhões de aposentados no Brasil. E essas pessoas gastam 57% do seu orçamento em médicos, remédios e outros tratamentos. Quer dizer, um aposentado no Brasil, de cada R$100 que ele ganha, 57 ele gasta na farmácia, no consultório do médico e com outros tratamentos. E por que isso? Porque as pessoas querem viver bem, viver com saúde, envelhecer com qualidade, né? E, infelizmente, não é isso que está acontecendo. A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais tempo, mas estão ficando mais tempo doentes, né? Segundo o próprio Ministério da Saúde, dos brasileiros com mais de 65 anos, 57% tem pressão alta, 66% tem sobrepeso, sendo que 18,7% já é obeso, e 1/4 das pessoas, quer dizer, 25% das pessoas com mais de 65 anos têm diabetes. E eu falo assim com toda a minha integridade científica, isso não precisa ser assim. Infelizmente, depois dos 50 anos, as pessoas vivem la vie en rose. Vocês conhecem aquela música da Edith Piaf? Lá, 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 lá,
La vie en rose, né? A vida cor-de-rosa. Depois dos 50 anos, La vie en rose é assim, artrose, fibrose, osteoporose, hematose, neurose, arteriosclerose, necrose, nefrose, pirose. Gente, por que tanto sofrimento? Porque as pessoas não adotam um estilo de vida saudável e ativo. Vocês vão ver que nesse treinamento de terceira idade, em nenhum momento eu vou falar a palavra terceira idade. Nesse treinamento de envelhecimento saudável, a gente não fala em terceira idade, porque terceira idade é uma coisa pejorativa. Assim como tem primeira, segunda, terceira divisão, a gente não fala terceira idade, a gente fala envelhecimento saudável. Por exemplo, os países que mais têm longevidade, isso aqui são dados de 2016, olha só, no Japão, nos Estados Unidos, na China, é onde as pessoas vivem muito mais. O Japão é um exemplo, né, de estilo de vida saudável. Eles não falam terceira idade, eles falam idade do ouro. Aqui a gente tem uma senhora japonesa completando 116 anos, infelizmente ela faleceu em 2017, ela não completou 117, mas durante aquele período ela foi a pessoa mais idosa. E olha que legal, ela completando 116 anos comendo o bolinho de aniversário. Eu quero isso para mim, quem é que quer? Eu vou até os 120 anos, quem é que vem comigo? Então, por que será que esses países como o Japão, como a Noruega, a Suécia, têm uma boa parte da população acima dos 80, 90 anos, né? 67 mil japoneses já têm mais de 100 anos de idade. Aqui no Brasil é em torno de 18 mil brasileiros. Olha como eles estão na nossa frente. Qual que é o segredo? E para falar um pouquinho desse segredo da longevidade, pessoal, eu fui buscar inspiração numa poeta. Todo mundo conhece a Cora Coralina aqui do Brasil. E eu quero que vocês leiam e repitam comigo o que a Cora Coralina fala nesse poema. Vocês repetem comigo? Olha que interessante. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir, ter o controle, tomar a decisão. Na ciência do envelhecimento saudável, esse decidir, pessoal, a gente chama autonomia. O que é autonomia? É eu cuidar da minha vida. Eu escolher o que eu vou comer, aonde eu quero ir, a roupa que eu vou usar. Bebês muito pequenos e pessoas muito idosas acabam perdendo a autonomia. Outras pessoas decidem por ela. E uma definição legal de envelhecimento saudável é envelhecer com autonomia. É você poder ir sozinho no banheiro, você poder viajar, você fazer as suas escolhas. Isso é decidir. E o que eu quero compartilhar com vocês, entrando no treinamento propriamente dito, é que para ter um envelhecimento com autonomia, existem 3 órgãos do nosso corpo que são base, que são a chave. Isso mesmo. Todos os órgãos são importantes, desde o cabelo até a unha, todos os órgãos são importantes, a pele, o rim, o fígado, mas 3 órgãos são, que a gente pode chamar assim, das 3 colunas principais para chegar a um envelhecimento com qualidade e com autonomia. O primeiro todo mundo lembrou e acertou, não é surpresa para ninguém, que é o nosso cérebro. Chegar com um cérebro, com a mentalidade, com a memória, com a atitude boa é vital. O segundo, ninguém fica surpreso também, que é o aparelho cardiovascular, é o coração. A principal causa de morte, a principal causa que impede as pessoas a chegar numa idade avançada são as doenças cardíacas. Então, ter uma cabeça boa e um coração bom é básico para o envelhecimento com autonomia. Mas quando eu falar o terceiro, vocês vão ficar um pouquinho surpresos. Alguém tem alguma ideia de qual que é o terceiro órgão? Pois aí vai. Não é a pele, não é o pulmão, não é o microbioma, não é o intestino, é o músculo. Isso mesmo. Chegar aos 100 anos com massa muscular é a base do envelhecimento saudável. Vocês veem assim que muitas pessoas doentes, com muita idade, quando precisam ir para um respirador, por exemplo. Por quê? Porque não tem músculo para fazer o aparelho respiratório funcionar. Então, esses são
os 3 principais órgãos para o nosso envelhecimento saudável. Gente, e os estudos clínicos, medicina baseada em evidência, mostra que para chegar aos 100 anos, um envelhecimento com autonomia, com corpo bom, com a cabeça boa, 70% é a nosso estilo de vida e 30% é genética. Esses 30%, que é os genes que eu herdo do meu pai e da minha mãe, eu não posso modificar nesse momento, em 2020. Mas 70% estão em nossas mãos. Então, o que eu vou falar agora nos próximos minutos, que vocês vão gostar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas. Eu vou falar um pouquinho da alimentação, do exercício físico, do exercício mental, de manter a massa muscular, a composição corporal, os suplementos que a gente tem que usar e a questão da vida social e dos nossos relacionamentos. Estão prontos? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a alimentação. Pessoal, todo mundo sabe que a alimentação hoje, no século XXI, é completamente desequilibrada. A gente come muito açúcar, sal, gordura, caloria e come pouca proteína, pouca vitamina, pouco mineral, pouca fibra, pouco ômega 3. Eu falo que a nossa nutrição ela tem muita caloria e pouca nutrição. E qual é o impacto disso na nossa vida? Gente, vou falar de uma maneira que eu acho que vocês nunca ouviram eu falar, qual é que é o problema de se alimentar mal na nossa saúde. O nosso corpo, anota aí, tem uma capacidade incrível de se recuperar, de se curar, de se regenerar. Imagina que de manhã você acorda com pressa e bate com toda a força o dedinho mínimo do pé na mesa da sala. Aquela topada poderosa, né? Aquilo ali fica vermelho, fica inchado, a unha fica meio roxa, você caminha o dia todo com dificuldade, mas no outro dia melhora, melhora, e dali uma semana você nem lembra mais que bateu o dedinho. Concordam comigo? Agora imagina assim, se todo dia de manhã você acordar e todo dia dar uma topada na mesa da sala com o dedinho. Ruim, né? Então eu vou falar um pouquinho pior. Imagina se todo dia, desde a infância até os 120 anos, no café da manhã, no almoço e no jantar, você dá uma topada com toda a força no dedinho na mesa da sala. Será que isso vai curar? Você pode até ir no médico e o médico, bom doutor, vai passar um remedinho para dor, ele pode passar uma aspirina, um analgésico, até uma morfina para dor, mas se todo dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, você bater o dedinho com toda a força, seu organismo não consegue sarar. E o que o doutor Nathaniel está falando? Acreditem, na nossa casa, perto de nós, às vezes, faz assim, ó, bem perto da gente, tem pessoas que todo dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, dá uma paulada no dedinho mínimo e espera que o corpo se regenere. Não vai regenerar. Então, a alimentação é a base para a saúde, a nutrição do nosso corpo, né? E de todos os nutrientes, um dos cerne que a gente foca muito, principalmente na questão do envelhecimento com qualidade, é a proteína. A proteína, além da saciedade, além do músculo, ela produz os neurotransmissores, noradrenalina, GABA, serotonina, que é o que dá satisfação, o bom humor, a emoção positiva, tudo isso vem da proteína. A proteína, pessoal, ela é importante para ajudar a construir e manter a massa muscular, para a gente ter uma pele, unha, cabelo saudável, para construir os nossos hormônios, as nossas funções corporais, e a proteína de todos os nutrientes é o que mais dá saciedade. Se eu como pão, se eu como gordura, a proteína é o que me deixa mais tempo sem sentir fome. Ali na tela, vocês estão vendo aí na sua casa ovos, peixes, carnes, abacate, legumes, tudo isso são fontes de proteína. No meu portfólio de produtos da minha nutrição, eu também tomo shake, a NutriSup, o pó de proteína, as barras de proteína. Quem mais lembra de alguma outra fonte de proteína? O Protein Crunch, alguém lembrou de mais alguma outra coisa? As outras barras de proteína e
nos lanches saudáveis, antes do treino, eu tenho tomado o Protein Coffee, olha só, 16 gramas de proteína com menos de 100 calorias e muito sabor. E quando a gente fala da proteína e envelhecimento saudável, é muito importante falar da pele. Na nossa pele, a gente tem 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Quando essa derme, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai se retraindo, vai diminuindo uma proteína chamada colágeno, vão aparecendo as rugas, as linhas de expressão. Depois dos 25 anos de idade, lentamente começa a diminuir a produção de colágeno da pele. E por falar em proteína, a minha família, eu recomendo para vocês todos os dias, né, uma bebida à base de colágeno, como o Skin Beauty Drink da Herbalife Nutrition, para repor esse colágeno e devolver a elasticidade, o brilho, melhorar as unhas, os cabelos, com o uso constante. Isso tem estudos clínicos que comprovam. Então, a alimentação é importantíssima. Outro ponto do envelhecimento saudável com autonomia é o exercício físico. Pessoal, não é que o exercício seja bom, o exercício é maravilhoso, mas é que o sedentarismo faz muito mal. Sempre que eu falo com uma pessoa idosa, o maior medo de uma pessoa idosa é não querer incomodar, não querer dar trabalho. Anota aí, se você quer chegar aos 70, 80, 90, 100 anos com autonomia, sem dar trabalho para as pessoas, foca numa prática de exercício físico, de força, de resistência, todos os dias ou a maior parte dos dias da semana. Isso é tão importante como escovar os dentes, pentear o cabelo. Você não precisa ser um maratonista. Pequenas caminhadas, levantar pequenos pesos, qualquer idade, seja qual for a sua realidade física, é possível trabalhar os grupos musculares. 50 anos atrás, o paradigma, a regra da medicina era você se aposentar e ficar em repouso. A pessoa botava um pijama e não ia nem na padaria. Gente, isso acabou. Hoje, né, nas idades mais avançadas, a gente vê completamente radical os esportes, pessoas fazendo maratona, pessoas nadando, pessoas surfando, passeando com o cachorro. É isso que eu desejo para mim e desejo para vocês. Falando de alimentação, falando de exercício físico, muito importante falar um pouquinho de exercício mental, né? O nosso cérebro é parte do nosso corpo. Assim como a gente exercita os músculos, tem que exercitar o cérebro. Cada dia que a gente não aprende algo novo, a gente envelhece. Então, olha só, hoje quanta coisa nova a gente já está aprendendo, né? Ler é muito mais estimulante para o cérebro do que somente assistir televisão, pessoal. Eu fico muito preocupado com essa geração que fica só no Netflix e não lê um livro, né? O livro a gente tem que ler as letras, a imaginação, a memória, é um exercício cerebral importante. Vamos fazer um exercício cerebral junto aqui, todo mundo? Olha que legal. Nesse quadro, eu quero convidar vocês para falar, esquece o que está escrito na palavra. Vamos falar só o nome da cor. Vamos exercitar o nosso cérebro, todo mundo está comigo? Então, olha aqui, ó. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, roxo, laranja, era só para ver se vocês estavam prestando atenção, roxo, preto, verde, azul, vermelho. Fazer esse tipo de exercício coloca o nosso cérebro sempre afiado e sempre na melhor atitude. Próximo item que a gente vai falar é a importância de manter a massa muscular. Pessoal, lembra que eu falei que o cérebro, o coração são vitais e o músculo também, né? E o nome do jogo para manter a massa muscular é proteína e exercício físico. Não adianta você comer 1 quilo de proteína por dia e ficar sentado o dia inteiro, e não adianta você treinar que nem o Cristiano Ronaldo treina e não comer proteína, né? Então, quanto de proteína a gente precisa, pessoal? Lembra que eu falei para você fazer a bioimpedanciometria? Ver quanto de massa
Magra. O que é a massa magra? Pega o seu peso, tira a porcentagem muscular, a massa magra a gente chama massa livre de gordura, aquilo que não é gordura. E usa 2 gramas de proteína para cada quilo de massa magra. Por exemplo, mulheres vão sempre precisar entre 75 e 100 gramas de proteína e homens de 100 a 150 gramas de proteína por dia. E a gente divide isso em pacotinhos de 25 gramas. O que é 25 gramas de proteína? Um pedaço de carne, um pedaço de queijo, 4 ovos, um shake com proteína, um 3-core protein blend. Isso aí tem 25 gramas de proteína. Por que 25 gramas de proteína é importante? Esse estudo clássico do Dr. Moore mostrou assim, ó, ele aumentava a quantidade de proteína na refeição de atletas e via quanto que o músculo crescia. Então, quando ele aumentava 10 gramas de proteína, de 0 até 10 gramas de proteína, o músculo crescia de A até B. Quando ele aumentou de 10 para 20 gramas de proteína, olha só, o músculo aumentou de B para C. Mas quando esses cientistas aumentavam de 20, 25, 30, 35, 40, o músculo continuou igual. Então, olha só, daí que saiu a nossa recomendação de usar de 25 a 30 gramas de proteína todos os dias. Isso aí é importantíssimo. E o que a gente quer evitar, pessoal? A gente quer evitar exatamente a sarcopenia. Sarcopenia, em grego, sarco é carne, penia é pouco, pouca carne. É diminuir a massa muscular. Olha que incrível essa imagem. Vocês estão vendo aqui uma pessoa com 30 anos, com 40 anos e aqui com 70 anos. Dos 30 anos até os 70 anos, diminuiu quase a metade. Olha só o tamanho da panturrilha e diminuiu a metade. Isso o músculo da perna, isso o músculo do pulmão, da respiração, o próprio músculo cardíaco, isso não precisa ser assim, né? Como eu falei, com exercício, com uso correto da proteína, é possível chegar na idade avançada com boa massa muscular. Olha aqui o exemplo, né? Uma pessoa com bastante músculo e pouca gordura na perna e uma pessoa com bastante gordura e pouco músculo. Isso é sarcopenia. E, além do exercício, uma boa maneira de aumentar a massa muscular é o uso dos shakes proteicos, né? Lembra que eu falei para vocês que todos os dias eu tomo pelo menos 2 shakes proteicos? Além de ter uma composição nutricional equilibrada, além de ter vitaminas, minerais, macro, micronutrientes, a quantidade de proteína de alto valor biológico junto com a minha atividade física ajuda eu preservar e aumentar a minha massa muscular. Eu trago para vocês aqui um exemplo de como que a gente pode passar um dia equilibrado com proteína. Olha que legal. Sua Excelência, o shake no café da manhã. No meio da manhã a gente pode comer um iogurte com frutas. Na hora do almoço a gente pode uma salada com outro shake. À tarde, um café proteico ou um herbal concentrate com um waffle, um jantar romântico. E como eu contei para vocês, todas as noites eu tomo uma bebida à base de colágeno com 8 gramas de proteína. Então, sempre, olha só, tomando bastante água, 3 lanches saudáveis, 30 a 60 minutos de atividade física. Essa é uma maneira que eu não me sinto com fome, eu tenho energia, eu tenho disposição para trabalhar o dia inteiro e preservo a minha massa muscular. Lembra que eu falava que é 70% estilo de vida e 30% de genética? Pessoal, não esqueçam da genética. Olha só, com todo o meu carinho, com todo o meu coração, eu quero fazer um pedido especial para vocês. Posso fazer? Fiquem vivos mais 10 anos. Isso mesmo, nós estamos em 2020. Até 2030, eu tenho certeza que a medicina vai evoluir tanto que esses 30% a gente vai conseguir começar a melhorar. Então, assim, ó, nesses próximos 10 anos, como hoje é simples tratar doenças infecciosas, doenças parasitárias, vai ser simples tratar outras doenças que hoje causam muito sofrimento. Então,
fiquem vivos, apostem nesses 70%. E eu estou tão confiante nisso, pessoal, que eu até já estou visualizando, dia 25 de março de 2083, eu vou completar 120 anos, e a manchete do jornal vai ser assim: médico brasileiro comemora 120 anos jogando futebol e xadrez. Por que futebol e xadrez? Porque não adianta você estar com o corpo bom, jogar bola e não lembrar aonde que guardou a redondinha, né? Então, saúde física e saúde mental. Gente, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Eu adorei. E